Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, chegando aqui nessa segunda-feira à noite, dia 22 de dezembro de 2025, pra gente atualizar tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Vazou detalhes da proposta do Flamengo pelo zagueiro do Inter, Vitão, venda sacramentada e os milhões que o Inter vai botar nos cofres, o leilão por um jogador importante do elenco, agora comandado por Paulo Pesolano, o reforço que pode estar chegando e que negocia com o Internacional, jogador do São Paulo podendo chegar. A gente vai falar sobre outro reforço, de certa forma caseiro, que também pode chegar em Porto Alegre nos próximos dias. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, rasgou o verbo lá em São Paulo e um acerto com o Inter pode acontecer nas próximas horas. Bom, a gente vai falar disso tudo, desse conteúdo a partir de agora, então não te esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros com apoio da KTO, kto.bet.br, a minha parceira aqui, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Vai lá para brincar, não é para ganhar vida, não é para tentar fazer renda extra, é para brincar e se divertir. Bota os pilinha que tu tem sobrando ali para te divertir lá na KTO, tá? Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos e é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Bom, gente, eu quero começar falando do Fabinho Soldado, tá? Que tem tudo para ser o próximo executivo de futebol do Internacional e que ontem, ainda depois do vídeo que a gente trouxe aqui à noite no canal, falando que o Inter já tem conversas com ele, que existe uma grande chance dele deixar o Corinthians agora no final do ano, o Fabinho Soldado concedeu uma entrevista ainda no gramado do Maracanã, depois do título do Corinthians, do tetracampeonato da Copa do Brasil. E ele rasgou o verbo contra algumas pessoas dentro do Corinthians, o que, sim, abre uma margem muito grande para a gente falar aqui que o Fabinho Soldado pode estar já nas próximas horas oficializando essa saída do clube paulista e vindo para o Internacional. Olha só o que o Fabinho Soldado disse. Não é vontade, eu tenho, como eu digo, a minha vontade sempre foi de permanecer, mas eu te confesso que esse pequeno grupo, né, que atrapalha o Corinthians, esse pequeno grupo que às vezes se levanta silenciosamente, que ninguém bota a cara, né? Esse grupo atrapalha e é algo que incomoda a todos. Então é por isso que nós vamos ter uma conversa com o presidente, entender aquilo que tem de planejamento para 2026 para que a gente possa aí tomar as melhores decisões. Fabinho fica, presidente, para o ano que vem? Eu não conversei com ele ainda, se ele fica, se ele não fica. Ele tem dito aí que provavelmente ele vai embora. Eu não sei, não falou nada comigo ainda. Então nós vamos conversar essa semana aí. Agora é momento de festejar o título e aí, posterior, nós vamos começar o trabalho para saber onde que vai, de que forma que nós vamos fazer. Assim, claro que lá no Corinthians tudo é vezes mil, né? Essa pressão de conselheiros, de pessoas que mais atrapalham do que ajudam o clube, mas também tem isso aqui no Inter, né? Não vamos achar que o Fabinho vai estar saindo de um lugar muito ruim, não muito ruim, mas com muita pressão nesse sentido, para vir para um lugar tranquilo. No Inter também acontecem essas coisas, tá, Fabinho? Mas enfim, vamos aguardar para ver se o Fabinho vai fechar com o Inter. Como eu disse, existem conversas e o Inter tá confiante que essa semana ainda vai fechar com o Fabinho Soldado, assim como fechou uma venda importante, tá? Luiz Otávio é jogador do Orlando City dos Estados Unidos, venda sacramentada. O Inter hoje finalizou os últimos detalhes dessa saída. O jogador que foi buscado lá em 2023 para as categorias de base do Inter, vindo do Juazeiro do Ceará. Um garoto que se destacou na base, subiu com o Roger Machado lá no Grenal do ano passado, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, aquela vitória com gol do Borré de cabeça no estádio Beira-Rio. E o garoto está vendido agora, 28 partidas pela equipe principal do Inter, 5 delas como titular, participou bastante da conquista do Campeonato Gaúcho no início do ano. E o Inter acertou essa venda na casa dos 3 milhões e 200 mil dólares. Isso pela parte do Inter, tá? Não é o negócio todo por esse valor. O negócio todo tem um valor, um montante maior, mas a parte que fica pro Inter é essa. 3 milhões e 200 mil dólares, cerca de 17 milhões e 800 mil reais, que dá os 60% dos direitos econômicos que o Inter tinha do Luiz Otávio. Cara, vou ser sincero, eu acho que ele poderia valer mais se ele ficasse, mas a gente sabe que tem um desespero pela questão atual financeira do Inter e aí tinha que vender, não tinha muito o que fazer, tá?
Deixa eu falar aqui também sobre o Ricardo Matias, que a gente já trouxe aqui no canal. Tem uma proposta do Al Ahly, da Arábia Saudita, 10 milhões de euros, 55 milhões e 400 mil reais. O Inter não deu resposta para essa proposta, porque tá tentando morder um pouquinho mais, porque isso é importante. E tem eu tô vendo que tem muitas informações surgindo de que esse valor é pela parte do Inter. Não. Se esse valor fosse pela parte do Inter, gente, 10 milhões de euros só pro Inter, o Inter já teria vendido o Ricardo Matias. É 10 milhões de euros do negócio todo. E aí o Inter tem 60%, e por isso que o Inter acha que ficaria um valor muito baixo para ele. 10 milhões de euros o Inter não considera baixo. Tanto que teve uma outra proposta do Al Nassr que o Inter esteve propenso a aceitar e não aceitou porque era meio de temporada e queria ficar ainda com o Matias. Nessa última temporada agora. Só que o ponto de agora é 10 milhões de euros o negócio inteiro. E o Inter tem 60%. Então por isso que o Inter acha hoje que ficaria com pouco do Matias e não gostaria de vender por esse valor e tá tentando espremer para ver se os sauditas botam um pouquinho mais de grana pro Inter nessa negociação. Só que a informação que vem do Ekren Konur, que traz informações de mercado lá da Europa, é de que outros clubes além do Al Ahly estão de olho no Ricardo Matias, tá? O Göztepe da Turquia, que eu já até falei aqui no canal, que fez uma proposta de empréstimo e o Inter recusou, tá? Porque o Inter só queria venda para o Ricardo Matias. O Anderlecht da Bélgica, o Porto e o Braga de Portugal, a Lazio e o Lecce da Itália. Esses foram os clubes que procuraram o Ricardo Matias, e o Al Ahly, que foi até o momento o único que fez uma proposta oficial, além do Al Nassr lá atrás, no meio desse ano. Ricardo Matias ainda tem contrato, o Inter tá vendo o que vai fazer, mas a prioridade é conseguir um pouco mais de dinheiro. Mas não, o Inter não trata o Ricardo Matias como inegociável e que com certeza ele vai ficar pro próximo ano. Não, o Inter não vê dessa forma. Se pudesse fazer a venda, melhor. A questão são esses valores que eu trouxe aqui para vocês, tá? A outra situação que eu quero falar aqui, Vitão. Porque vem uma informação muito importante do Rio de Janeiro que eu quero tratar aqui com vocês. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça, tu pode fazer pela TV, se tu tá me vendo na TV, no computador, no celular, no notebook, te inscreve, dá essa força todos os dias aqui com pelo menos 2, às vezes 3, às vezes até 4 vídeos por dia, sempre atualizando as informações do Inter aqui no canal, tá? O Vene Casagrande, que é o principal setorista de Flamengo lá no Rio de Janeiro, trouxe detalhes da proposta que o Flamengo trouxe pelo Vitão. Lembra que a gente falou, já tem umas 2 semanas que o Flamengo fez uma oferta, eu trouxe aqui para vocês que essa oferta era para pagar uma grana para o Inter, mas que o Inter considerava baixa, pelo que queria lucrar com o Vitão, e a outra parte do negócio seria um abatimento da dívida que o Inter tem pelo Thiago Maia. Então, o Vene trouxe mais detalhes sobre essa proposta, tá? O Flamengo, entre dívida e juros, tem 4 milhões e 700 mil euros para receber do Inter. Esse é o valor da dívida do Inter hoje pelo Thiago Maia. 4 milhões da compra do Thiago Maia e 700 mil euros de juros, correção, enfim, desses valores. 4 milhões e 700 mil euros é o que o Flamengo tem para receber do Thiago Maia por parte do Inter. E o Flamengo ofereceu abater esse valor, perdoar esse valor e pagar para o Inter 4 milhões de euros à vista para ter 100% dos direitos do Vitão. Ou seja, o montante total da negociação, 8 milhões e 700 mil euros. Acontece que o Inter não quer envolver o valor de abatimento da dívida do Thiago Maia porque quer receber pelo Vitão 10 milhões de euros. Esse é o valor que o Inter quer receber, 55 milhões de reais. Só que esse é o ponto. O Inter já está entendendo que não vai receber 10 milhões de euros pelos seus 80% que tem do Vitão. Então, se for 10 milhões de euros por 100%, tem boas chances de dar negócio. A questão é que o Flamengo não quer envolver esse valor, porque o Vitão tem contrato até dezembro do ano que vem, ou seja, a partir do meio da próxima temporada, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Inter, e o Vitão acha um valor, o Flamengo acha um valor muito alto para um zagueiro que chegaria com status no Flamengo, mas não garantidamente como titular. Hoje a zaga titular do Flamengo é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Flamengo acha que é um valor muito alto para um jogador que ainda vai chegar brigando por espaço, por mais que tenha qualidade lá no Flamengo. O Cruzeiro demonstrou interesse, esbarrou também até o momento nos valores, não fez proposta oficial como o Flamengo. O Palmeiras está monitorando de longe, também não fez proposta oficial pelo Vitão
até esse momento, tá? Inclusive eu conversei com algumas pessoas do staff do Vitão há pouco, elas me disseram, cara, essa proposta do Flamengo existiu, de fato foi assim, mas eles não voltaram a procurar e a gente acredita que não vai voltar a procurar, porque o Inter já bateu o pé e disse, ó, é 10 milhões de euros na mão pelo negócio, seja pelos nossos 80% ou até por 100% do jogador, ou nada. Então, é bem difícil que saia esse negócio, pelo menos com o Flamengo, tá? Outra questão que eu quero trazer aqui, de um jogador que pode estar voltando ao Inter. Ramon, lembra dele? O Inter contratou ele junto ao Olympiacos, pagou 9 milhões e 200 mil reais. O Ramon foi emprestado ao Vitória, ajudou bastante, foi titular no Vitória, que conseguiu escapar do rebaixamento aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele foi bem por lá, né? Foi titular, jogou muito bem um clássico contra o Bahia, que ele dá assistência, cava pênalti, enfim. 19 jogos, ficou fora só de 2 jogos na reta final do Vitória nessa briga para não cair. E ele vai ser avaliado pelo Pesolano. Ele pertence ainda ao Inter, volta de empréstimo e vai ser analisado pelo técnico do Inter, mas vale lembrar, só tem nessa função hoje o Bernabei. Não tem outro jogador além do Bernabei. Tem o garoto Alisson, mas que tá surgindo agora, então tu não tem uma outra reposição ao Bernabei, como tu tem pra lateral direita, tu tem Bruno Gomes, tu tem o Aguirre, tu pode questionar a qualidade do Aguirre, mas tu tem os dois na lateral esquerda, tu tem o Bernabei e um menino de 17 anos que subiu esse ano pela necessidade. Então, o Ramon vai ser avaliado, vai ser analisado pelo Paulo Pesolano. E eu quero falar aqui de um possível reforço, porque eu falei no vídeo da tarde sobre um nome que foi oferecido ao Inter e que o Inter de fato abriu negociação. O Inter está conversando com o Luiz Gustavo, volante de 38 anos, ex-seleção brasileira, que hoje está no São Paulo, que rodou bastante na Europa, jogou no Fenerbahçe, jogou no Bayern de Munique principalmente, jogou na Arábia Saudita no Al Nassr, no Olympique de Marseille, no Wolfsburg. Então é um jogador com uma bagagem que jogou Copa do Mundo, ele estava no 7-1, mas vamos lá, não dá pra dizer que foi culpa do Luiz Gustavo 7-1, né? Mas, enfim, o Luiz Gustavo está negociando com o Inter, ele tá livre no mercado. Eu conversei com uma pessoa do Inter hoje no final da tarde que ela até me relatou, cara, sabe o que a gente fez com o Fernando? É tipo isso, só que tem uma questão importante. O Fernando não veio com tantos problemas físicos. O Luiz Gustavo, ele não está com problema físico agora, mas a última temporada dele, ela foi uma temporada muito atribulada, porque o Luiz Gustavo, ele teve só 13 jogos, na primeira temporada dele no São Paulo, em 24, ele tem mais de 40 jogos. Agora, na última temporada, ele tem só 13 jogos, ele teve um problema de tromboembolismo pulmonar, problema de pulmão em abril, e em janeiro ele tinha uma fratura no dedo do pé esquerdo, tá? Então foram 2 problemas diferentes, 2 problemas complicados que fizeram com que o Luiz Gustavo mal jogasse nessa temporada. Ele tá livre no mercado, para quem pergunta de salário, ele ganhava no São Paulo cerca de 500 mil reais mensais, tá? É um salário até de certa forma, entre aspas, né? Muitas aspas, ok para as condições do Inter, mas a questão é, o Luiz Gustavo vai chegar para ser titular? Se for para ser titular, eu já tenho minhas dúvidas. Agora, se for para ser uma opção, como o Fernando, que não jogava todos os jogos, mas quando jogava fazia diferença, aí já é outra história. Mas existem conversas em andamento, o Inter está negociando com o jogador e aguarda um aval do Pesolano, porque esse nome estava sendo negociado antes do Pesolano ser contratado pelo Inter. Mas sim, Luiz Gustavo é um nome na pauta e que negocia atualmente com o Internacional, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.